A paz do Senhor, estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. Se você for ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? Hoje vamos terminando o livro de Gênesis, capítulo 50, onde a gente trabalhou a história de José. Uma história linda, dores, tristeza, traições, mentira, inveja, perseguição, mas a presença do Senhor estava o tempo todo. E o Senhor foi com José do início ao fim. Independente que eu e você esteja passando, se a gente está com Jesus, Ele está conosco, como esteve com José. Só se joga pedra em árvore que dá fruto. Não esqueça disso. O tema é: não temas, Deus está no controle. Não temas os falatórios, não temas os ataques, não temas a zombaria, não temas as críticas, calúnia, mentira. Deus está no controle. Gênesis 50, do 15 ao 26. José anima seus irmãos. Veja, um rapaz que foi vendido, foi afastado do seu pai pelos próprios irmãos. Agora é ele que anima seus irmãos. Seu pai tinha falecido, eles tinham enterrado. Aí veja o que aconteceu aqui, Gênesis 50, a partir do 15. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Veja que ele estava ali no Egito, Jesus cuidou deles, o pai morreu. Agora ele achava que porque o pai não era mais vivo, José ia retribuir todo o mal que eles fizeram a José. Minha mãe tinha um ditado que quer dizer: quem disso usa, disso cuida. Diante do mau caratismo deles, eles acharam que José ia fazer o mesmo. Eles deviam entender que de tudo que José, todas as formas, José cuidou deles e do pai, não ia fazer mal, né? Mas quem disso usa, disso cuida. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo... Veja que aí eles usam o nome de Jacó para mentir, com medo de ser escravo de José. Assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamo-te que perdoe a transgressão dos servos de Deus de teu pai. E José chorou quando ele lhe falava. Por que José chorou? Porque José tinha caráter. José era um homem bom. Não precisava inventar aquilo. E José conhecia aquelas pecinhas e sabia que eles estavam mentindo. Meu Deus do céu. Diante de toda a bondade de José, eles continuaram mentindo. Sabe o que é isso? Falta de caráter. Quem não tem caráter mente com qualquer coisa. Invente qualquer coisa. Minha irmã e eu e você somos servo e serva do Altíssimo. A mentira ficou para trás, na outra criatura. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: estamos aqui para ser teus servos. Veja que no verso 17 ele diz: agora, pois, rogo que te perdoe a transgressão dos servos de Deus de teu pai. Mentindo e dizendo que era servo. Agora vem e fica aos pés de José e agora somos teus escravos. Sabe o que é aquilo? É diante de situação que às vezes até eu e você cria muita coisa na mente. Com medo, com pavor. Não, descanse. Deus está no controle de tudo. Aqui ele estava criando toda essa situação porque eles deviam. Porque fizeram muito mal a José. E acharam que após a morte do seu pai, José ia se vingar. José tinha o sangue deles, mas não tinha um caráter. José tinha o sangue do cordeiro. O sangue do rei, do príncipe, do Senhor dos senhores, que é de Jesus Cristo. E é esse sangue que eu e você tem que ter. José lhe disse: não tem mais. Porventura estou em lugar de Deus? Olha que coisa linda. José disse a eles: eu não sou Deus para me vingar de vocês, não. Não temas, não. Então a mesma coisa o Senhor diz para mim e para você: não temas, não. O barulho de Satanás, as críticas, sabe, de Satanás, a zombaria, a calúnia, a mentira. Tema não. Porque quem dá a última palavra na tua vida e na minha é o Senhor. Ele tem vitória para nós. E José aqui acalmou seus irmãos, que não merecia,
Mas José tinha compromisso com Deus. Ele disse, porventura estou em lugar de Deus? Quem se vinga é quem está no lugar de Deus. E Deus não permite isso não. Porque a Bíblia diz que a vingança pertence a Deus. Quem aponta, quem não perdoa, quem critica é o diabo. Então você e eu não está no lugar de Deus para se vingar de ninguém, não. Você e eu está no lugar de ser servo para perdoar. Vós bem intentaste mal contra mim. Veja o que José disse a eles. Vocês fizeram mal contra mim. Porém, Deus o intentou para o bem. Por que Deus fez isso? Porque Deus transforma maldição em bênção. Porque Deus tinha um propósito com toda aquela inveja dos irmãos de José. Então, a situação que você passa e eu passo, Deus tem um propósito. Descansa. Para fazer como se vê neste dia. José disse, olha, o que está acontecendo aqui? Eu tenho ajudei meu pai e vocês. O propósito de Deus foi para isso. Para conservar muita gente com vida. Quer dizer, por conta da fome, muitos iam morrer se não fosse uma intervenção divina. E essa intervenção divina veio de Deus através de José. Deus vai te usar no meio dos teus para honrar, abençoar e dar livramento. A mesma coisa vai ser comigo. Então não temas esse redemoinho, essa tempestade não. Porque Deus está no meio de tudo isso. Glória a Deus. Agora, pois, não temais, nem vos assustentar, nem vos... Agora, pois, não temais. É a segunda vez que José diz aqui aos irmãos dele, não temais. É a segunda vez que Jesus diz a mim e a você, não temais, a qualquer situação. Eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Olha que homem abençoado. Ele disse, olha, meu pai morreu, mas eu vou continuar sustentando vocês. Assim o consolou e falou segundo o coração deles. José foi quem consolou os irmãos. Porque os irmãos estavam tão atribulados diante do maldito que eles eram, uma conduta maldita, que eles inventaram, que o pai dele disse que não era para José fazer mal a eles. Depois voltou e se prostrou diante de José. Sabe por quê? Porque a culpa condena. Mas quem está na direção de Deus anda de cabeça erguida. Quem está na direção de Deus não teme. Quem está na direção de Deus perdoa. Quem está na direção de Deus não perde tempo com fofoca, com anarquia, com zombaria, não. Quem está na direção de Deus, quando vê todo esse alarido, o nosso nome, a gente se cala e vai para o altar do Senhor. A morte de José. Veja que José foi governador. José depois voltou, abençoou seu pai e seus irmãos. Só que chegou uma hora que José morreu. Porque era humano, igual a mim e a você, não é verdade? José, pois, habitou no Egito. Ele e a casa de seu pai viveu José 110 anos. Para quem seus irmãos preparou para matar, só se morre no dia que Deus quer. Ninguém tira a minha vida nem a sua, não. Nós estamos na mão do Senhor. E viveu José, os filhos de Efraim, da terra da terceira geração, também os filhos de Marquim, filho de Manassés, nasceram sobre o joelho de José. Veja que os filhos de José tiveram famílias, e os netos de José nasceram no joelho de José. Olha que coisa linda, né? José viu a sua descendência. Disse José a seus irmãos, eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra, a terra que jurou Abraão, a Isaque e a Jacó. José conhecia a palavra. Sabia que vinha um libertador usado por Deus para tirar o povo, que seria Moisés. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo, certamente vos visitará Deus e fareis transportar os meus ossos daqui. Veja que José sabia que ia morrer ali, mas pediu para que, quando viesse alguém para levar o povo do Egito, levasse os ossos de José. E a gente sabe que Moisés levou. Morreu José da idade de 110 anos, então embalsamaram e puseram no caixão do Egito. José foi enterrado no Egito, mas quando veio Moisés para tirar o povo, levou os ossos de José, porque a palavra de Deus ela é fiel e se cumpre. Então, nós aprendemos dessa história de José uma coisa linda, da dor, da tristeza, da humilhação, da rejeição, da covardia, da calúnia, mas aprendemos que Deus estava com José o tempo todo. E Deus diz a mim e a você,
que no meio de toda a nossa trajetória, boa e ruim, Ele está conosco, até no dia de nos levar daqui da terra. Amém. E lembre-se, não temas, Deus está no controle de tudo. A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.